né, toda uma profecia que fala de um pacto de 7 anos. Você está dentro de um tempo muito parecido, né? E é isso que a gente precisa sempre pensar. Será que as coisas elas vão mudar? Será que as coisas são assim como são, mas que se parece com todo aquele quadro profético que a gente vem orando, buscando e vendo, estudando? Realmente se parece? Já não tem mais volta, né? Estamos vivendo aquele momento, o ápice da profecia e que tudo está mostrando para a gente que é, né? Aquele famoso acordo de paz que a gente vem falando tanto, né, que vem sido tão especulado, claro, porque estamos de olho na profecia, estamos de olho no quadro profético dos últimos dias. Agora isso está claro diante dos nossos olhos. O Board of Peace, o Conselho da Paz, que foi assinado entre as nações e o povo de Israel. Queridos, é impossível não perceber que estamos diante do quadro profético se cumprindo diante dos nossos olhos. Já não é mais um projeto, uma ideia, um propósito, já está efetivado. Então nós vamos ver aqui hoje, nesse shiur de hoje, coisas muito importantes, fundamentais desse plano, desse pacto de paz, esse acordo de paz, esse conselho de paz. Fique conosco até o final desse vídeo. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo para vocês, que eu tenho certeza que vai ser de grande claridade para o seu entendimento profético nesses últimos dias. Shalom, shalom, queridos Rabirim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, Rabino Yosef Barur, e trazendo hoje para vocês mais esse vídeo, um vídeo muito especial, que essa semana foi a semana profética, vamos dizer assim, né, do cumprimento profético das Escrituras. Provavelmente seja isso que estamos vendo diante dos nossos olhos, já não mais, né, uma pretensão, um propósito, um desejo, mas coisas que estão sendo realizadas diante dos nossos olhos. Então vamos iniciar esse vídeo aqui. Eu já peço a você que não esqueça o seu like, deixa aqui o seu comentário nesse vídeo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, né? E compartilha. É importante você compartilhar para que outras pessoas possam também receber essa informação, serem despertadas também nesses últimos dias que estamos vivendo. Então, coisas extraordinárias estão acontecendo nos nossos dias, e essa semana nós vimos essa reunião praticamente unindo nações do mundo inteiro nesse Fórum Econômico Mundial, aonde dentro do clima de contradições, né, entre as nações, principalmente os Estados Unidos e a Europa, os países da América Latina, questão de guerra, questão de invasão, ou seja, questões de tarifas, esse mal-estar econômico no mundo inteiro, de relação comercial com as nações, pressão sobre as guerras. Nós vimos no Fórum Econômico o estabelecimento do Board of Peace, que já não é mais o desejo de fazer, e sim já foi feito, já foi efetivado. Assinaram, né, esse conselho, nações que vão entrar para sentar ali, fazerem parte de um assento permanente, tal como a ONU, né? Agora esse conselho. Então eu peço você que esteja conosco aqui, porque vamos apresentar a você aqui imagens e também um pequeno vídeo onde você vai ver algumas declarações lá mesmo, né? A apresentação na realidade desse plano, desse acordo, desse conselho, que ele está propondo, que na realidade nada mais é do que uma extensão daqueles acordos de Abraão que você já conhece. Então te convido, vamos lá no nosso material que preparamos para vocês, Baruch Hashem. Então é impossível não enxergar o que está acontecendo. O novo Conselho da Paz, paz e segurança chegou.
agora não é mais um desejo, agora é efetivo, está diante dos olhos de toda a humanidade. Seguimos, né, estamos nesse Aharita Yamin, últimos dias de fato, e está diante dos nossos olhos de forma palpável e incontestável. Bom, foi firmado o conselho que prepara o caminho para o pacto de paz, e é chamado de Board of Peace, o Conselho da Paz. E o mais impressionante de tudo isso é ver o genro do presidente Trump, o Jared Kushner, voltar ao cenário mundial de maneira tão expressiva e atuante. E isso é uma grande verdade, a gente vem falando sobre ele há muito tempo. Eu sei, queridos, que tudo isso é conjectura, é uma certa especulação baseada nos pontos proféticos que temos, nas características que se harmonizam com as descrições proféticas, não é verdade? E todos nós, eu, você, que acompanha aqui o nosso canal, de todos os estudos, o shiurim que nós temos feito, nós temos acompanhado, nós temos visto, nós temos feito a comparação com as escrituras. E é claro que aqui não é para se determinar verdades absolutas, mas na realidade mostrar que tudo isso está harmonizado com o que foi dito, né? E provavelmente nós estejamos vendo o que ali foi dito, né? Por isso é muito importante você sempre manter a sua atenção espiritual, sua conexão espiritual com Deus, porque sim, necessitamos ser guiados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus. Nós necessitamos do discernimento de espírito, como nos foi ensinado por Rabi Shaul, né, o apóstolo Paulo. Nós devemos buscar com zelo os melhores dons, e o discernir os espíritos é uma coisa muito importante e necessária para esses últimos dias, para que nós não sejamos enganados. E como falei, nós estamos aqui estabelecendo verdades absolutas, mas que temos o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, para ver e entender o que as Escrituras estão nos dizendo? Sim, nós temos e devemos estar atentos, apercebidos e não desapercebidos, e não dormentes ao que está acontecendo no mundo, para que nós possamos nos preparar, estar firmes e não vacilar no nosso caminho espiritual. Bom, como nós temos compartilhado aqui, Board of Peace, esse Conselho da Paz, ele é o princípio, queridos, para a reunião de nações, ele é o princípio para um acordo específico que talvez a gente veja em breve, mas para que as nações possam entender, e o que mais me impressiona é que esse homem, ele consegue com lisonjas, ele é muito lisonjeiro, ele consegue tocar o coração das pessoas, até mesmo daqueles que ele não gosta, até mesmo daqueles que se põem como inimigos, ele consegue convencê-los. E muitas das vezes, a maioria das vezes, é amassageando o ego deles. Isso é terrível, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E coisas que ele não conseguia e de repente de uma hora para outra ele consegue. Líderes mundiais que ele não conseguiu convencer, de repente de uma hora para outra aquele líder está com ele ali, apertando a mão dele, sentando com ele, escrevendo, rindo com ele. Realmente está acontecendo algo no cenário mundial, realmente está acontecendo algo no mundo espiritual, e isso está diante dos olhos das nações, está diante dos nossos olhos. Bom, ele conseguiu e aproveitou o Fórum Mundial para poder trazer isso ao mundo, como o encontro anual de 2026 do Fórum Econômico Mundial. Ele trouxe, ou seja, muda o cenário e vem o Board of Peace, o Conselho da Paz, diante das nações do mundo, diante dos príncipes das nações, né? Aqui foi estabelecido, foi inaugurado esse importante órgão, né, dentre as nações, que vai proporcionar a paz. Que, claro, envolve o povo de Israel. Vocês já perceberam que por que isso é importante? Porque ele envolve a nação de Israel. Esse Board of Peace, esse Conselho da Paz, ele está falando de quê? O problema principal é Israel e Gaza. É Israel e os palestinos, é Israel e Hamas. Como nós vamos solucionar esse problema? Como nós vamos resolver essa questão? Então, a dar uma atenção ao povo judeu, que é o dono real, original da terra,
mas não desprezar o povo palestino que vive ali há anos naquela região de Gaza. E tirando os terroristas dali, como é que a gente pode fazer agora para proporcionar a essa população de Gaza, que agora está numa miséria terrível, né, vivendo debaixo de escombros ou em cabanas precárias, como nós vamos fazer para reconstruir isso? E aí você tem um plano. O plano que já foi feito e assinado por algumas nações, não por todas, que é aquele plano dos acordos de Abraão, os acordos de Abraão. Você vai me lembrar que no nosso canal nós fizemos vários vídeos sobre, mostramos inclusive, você pode ver aqui, né, no nosso canal, nós mostramos e detalhamos os acordos de Abraão, tem vários itens importantes lá. E esse que foi mostrado hoje aqui, que nós vamos mostrar aqui, um pequeno vídeo, você vai ver aqui os itens desses acordos, eles fazem parte dos acordos de Abraão, apresentado aqui no Conselho da Paz. E agora de uma maneira mais efetiva, porque sim, a fase 2, né, desse evento tão grande, que primeiro foi a questão da liberação dos reféns, né, e também, por outro lado, Israel libertando também vários criminosos ali, né, como um acordo, cessando ali a guerra, um cessar-fogo, ajuda humanitária entrando. E qual é a fase 2? Desarmamento do Hamas. O Hamas tem que deixar de existir. E agora o Hamas aceitou isso. Quer seja verdadeiro ou não, mas aceitou o acordo. E agora entra na fase 2 para entrar numa fase seguinte de reconstrução de Gaza, onde não só vai reconstruir uma área que é para aquela população, mas vai transformar esse ambiente que é ao sul de Israel, né, ao sudoeste de Israel, beirando o mar Mediterrâneo, fazer dali uma Dubai, né, uma Riviera, como eles mesmos estão dizendo, né, do Oriente Médio. Ou seja, uma proposta audaciosa, uma proposta soberba no aspecto da totalidade, que enche os olhos de todos quando vê um possível investimento e um possível retorno econômico e financeiro. Então, assim, é algo que seduz, é algo que é, como dizer, inegável. É uma proposta inegável. Ninguém nunca em toda a história conseguiu trazer algo tão especial para uma resolução de conflito, para resolver o problema entre Gaza, entre os palestinos e Israel. Então, quero que você continue aqui acompanhando conosco, porque o desenrolar desse vídeo hoje aqui é muito especial. E aqui está a figura mais emblemática da noite. O Trump, ele traz, né, a proposta, ele estabelece tudo, ele faz realmente acontecer, mas o Jared Kushner, o genro do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o Jared, que ainda funciona ali como um conselheiro, como alguém que está participando dos eventos, ele é o idealizador dos acordos de Abraão, ele é o idealizador, o planejador, aquele que planejou, aquele que criou o plano para resolver esse problema, para trazer um futuro melhor para Gaza e um futuro de grande investimento para o Oriente Médio. Então, ele é a pessoa que recebe o crédito por isso. Na realidade, o presidente Trump vai pegar carona nisso aí, claro, porque ele é o presidente dos Estados Unidos que está fazendo a coisa acontecer. Inclusive, ele vai ser o presidente vitalício desse Board of Peace, desse Conselho da Paz. E somente ele terá autoridade de colocar um outro no lugar dele. Não existe uma questão de voto para saber quem vai ser líder, não. Ele é o presidente vitalício e toda nação que entrar, vai ter que aceitar o contrato, vai ter que aceitar o acordo, que ele é o presidente vitalício e só ele pode colocar outra pessoa no lugar dele. Então você já consegue entender como a coisa está andando, né? Então quando a gente olha para o Jared, a gente vê aquela figura criadora dos acordos de Abraão voltando ao cenário agora de maneira mais pública. Tá? Ele estava muito oculto e agora ele vem ao público mostrar qual é agora o próximo passo. E isso, queridos, isso é profundamente relevante, né? Não é irrelevante não, relevante,
Porque as nações ficaram boquiabertas, os líderes das nações ficaram estupefatos, assim, que coisa, que plano, quero participar disso, né? Quem não vai querer participar disso? Quem não vai querer ter um nome lá na galeria dos famosos da história, dizer assim, não, eu fui um dos líderes que assinei no Conselho da Paz, eu faço parte do Conselho da Paz, eu assinei lá, né, um acordo de paz, então eu fiz parte de toda essa coisa boa que aconteceu no mundo. Quem não quer ter o seu nome lá? Quem não quer essa fama? Né? E quem não quer investir e ter retorno também lucrativo e financeiro nas indústrias, no comércio, na reconstrução de Gaza? Ou seja, é uma proposta tentadora para todo mundo e irrecusável. Alguns estão resistindo, claro, nós vamos ver aqui, eu quero mostrar para vocês as nações que estiveram presentes, as nações que assinaram, as nações que foram contra e as nações que ainda estão pensando para ver se entram ou não, né? Nós vamos compartilhar com vocês aqui isso aqui hoje. Bom, aí você já vê, né, ele sentado, assinando, cada nação sentando junto com o presidente Trump, depois do discurso tanto do presidente Trump quanto do Jared Kushner, as nações sentaram-se e ali assinaram os acordos, né, a famosa assinatura do Donald Trump, ali o pessoal ovacionando ele diante das câmeras do mundo. Veja, isso é histórico, queridos. Isso é algo fenomenal e isso é histórico. Nós estamos vendo teor profético se cumprindo diante dos nossos olhos, né? O que nós vamos presenciar amanhã, daqui a alguns anos, no futuro, nós vamos nos recordar desse momento. Nós vamos perceber assim, olha, nós participamos de um ponto muito importante da história. Nós vimos a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Aqui tem a lista dos líderes, não vou ler o nome deles, né? Mas aqui você vê o líder Bahrein, Marrocos, Argentina, Armênia, Azerbaijão, Bulgária, Hungria, Indonésia, Jordânia, Cazaquistão, são alguns deles, né? Mas o Conselho de Paz confirmou aceitações destes países, ou pelo menos seus líderes aceitaram publicamente, ou há relatos generalizados de que irão aderir ao Conselho da Paz. Então vocês vão ver aqui os nomes estão em amarelo. Os nomes que estarão aqui em branco são os países árabes, muçulmanos fazendo esse acordo, entrando nesse acordo de paz com Israel. Então veja aí, Argentina, Albânia, Belarus, Egito, Hungria, Israel. Israel ficou um pouco resistente, mas acabou entrando. Jordânia, Armênia, Paquistão, Mongólia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Kosovo, Marrocos, Catar, Turquia, Uzbequistão e Vietnã. O presidente Donald Trump afirmou que o presidente Vladimir Putin da Rússia havia aceitado o convite, mas autoridades russas disseram posteriormente que ainda estavam analisando a proposta e não haviam confirmado formalmente a aceitação, mas que ainda há uma possibilidade de que entre, né? Bom, e aqui nós temos do Conselho da Paz as nações que recusaram o convite, né? Estes países ou líderes rejeitaram o convite ou declararam publicamente que não participarão. E quem é? É parte da Europa. Parte, não é toda a Europa, né? Temos aqui a França, né, que recusou, alegando preocupações com o enfraquecimento da ordem internacional e o papel da ONU. Noruega, Suécia, Eslovênia e o Reino Unido, né, Inglaterra e os países que formam a Grã-Bretanha, recusaram-se a participar da cerimônia de assinatura. Porém, não está claro se isso representa uma recusa definitiva. Ainda também é possível que entre nesse acordo, né? Nesse Conselho da Paz. Bom, nações que foram convidadas, mas ainda não confirmaram sua participação. Então, Camboja, China, Chipre, a Alemanha, a Grécia, a Índia, Rússia, Itália, Croácia, Paraguai, Singapura, Tailândia, Ucrânia, o executivo da União Europeia, né, como um todo, e o próprio Brasil, né? São países que ainda vão dar uma resposta, né, que envolverá sua participação ou não.
Mas quero compartilhar com vocês aqui também, vocês vão ver os slides que foram apresentados pelo Jared ali na comissão ali né, desse evento tão importante, e realmente, queridos, é de impressionar, né, como essa apresentação ela choca o mundo, né, dentro dos das suas propostas, né, inegáveis, vamos dizer assim, sua proposta irresistível. E aqui é um trecho, né, dessa apresentação que eu quero compartilhar com vocês. São bilhões de dólares, 112 bilhões de dólares, né, que vão ser empregados em hotéis de luxo, né, ou seja, à beira-mar, na questão do comércio, trens de alta velocidade, né, arranha-céus futuristas, e tudo isso você vê é apresentado pela Casa Branca, claro, ali na pessoa do presidente Trump, né, são investimentos que vai fazer parte das nações que vão investir, né, um lugar que jamais se imaginaria, né, exatamente na faixa de Gaza. E esse plano que o Jared ele acabou de apresentar ao mundo, né, em Davos, como vocês veem, é o que ele disse no palco que deixa mais todo mundo em choque, né? E o que ele declarou ali, né, quando ele fez a apresentação? Ele diz que não temos um plano B, né? Nós temos um plano. Assinamos um acordo, existe um plano mestre. Você vê aí, master plan. Existe um plano mestre. E, é claro, a gente precisa se acalmar e pensar assim, o que vai acontecer, né? Nesse Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, aconteceu realmente, queridos, algo histórico, como se fala aqui, numa nova Gaza, né? A gente precisa realmente pensar, é uma apresentação de um plano que ninguém nunca apresentou, ninguém nunca falou sobre esse plano, um plano como esse. Ninguém nunca foi audaz o suficientemente para poder apresentar uma coisa dessa ao mundo. E agora a gente vê algo acontecendo dessa envergadura, dessa grandeza, né? Quando você olha para esse slide que ele apresentou lá diante das nações, como eu falei aqui, quem não vai querer participar disso, né? Quem não vai querer ter o nome dele ali, né, nessa reconstrução de uma nova Gaza, né? Então, olhando para o slide, quando a gente vê, é claro, é o mesmo que estar ali ouvindo o Jared falar, né? Quando Donald Trump ele formalizou a criação desse chamado Conselho de Paz, né? E junto com isso o seu genro, no caso Jared Trump, o Jared Kushner, né? O genro do Donald Trump, ele apresenta esse plano de reconstrução de Gaza e parece ter saído aí realmente, né, de uma inspiração hollywoodiana, né? Filme de Hollywood, nem parece verdade isso. Vou passar agora hoje por alguns slides rápidos para mostrar o progresso feito nos últimos meses. Foi há pouco mais de 100 dias que concluímos o acordo final, e todos estavam celebrando e alegres com os reféns, voltando para casa e o fim desta longa guerra que ninguém pensou ser possível. E Steve e eu estávamos em pânico dizendo, o que fazemos agora? Sabe, como se implementa a paz? E como vocês sabem, a paz é um acordo diferente de um negócio, porque você está mudando uma mentalidade. E em Israel houve 2 anos de guerra muito intensa para o povo de Gaza. Houve mais do que apenas 2 anos de guerra. Eles tiveram 20 anos de desesperança, sendo governados por uma organização terrorista. Para as pessoas no Oriente Médio, seus corações foram tocados por isso. E em todo o mundo realmente pesava sobre nós. E então nós precisamos pensar sobre o que fazemos agora. Como mudamos os hábitos? Como mudamos os comportamentos? E nós realmente começamos a trabalhar imediatamente, e a equipe que Steve agradeceu, incluindo a equipe da Casa Branca e a equipe, os voluntários, tem sido um esforço realmente incrível, muito empreendedor. E realmente fizemos isso da forma. Tenho trabalhado com o presidente Trump há 10 anos na política, e o que continua a me surpreender é... Agora vamos aqui aos detalhes do plano do Kushner, né? Ele sobe ao palco, faz uma apresentação como nós vimos aqui. São 32 páginas classificadas como sensíveis, mas não confidenciais, claro, porque ele vai apresentá-las ao público,
né? E o que estava ali dentro era realmente de tirar o fôlego de todos, né? O projeto se chama Nascer do Sol e a visão é transformar Gaza de uma zona de guerra devastada numa metrópole futurista em apenas 10 anos. Agora, eu chamo a sua atenção que a ideia é fazer isso em 10 anos. Então a gente lembra que existe, né, toda uma profecia que fala de um pacto de 7 anos. Você tem que estar dentro de um tempo muito parecido, né? E é isso que a gente precisa sempre pensar. Será que as coisas elas vão mudar? Será que as coisas são assim como são, mas que se parece com todo aquele quadro profético que a gente vem orando, buscando e vendo, estudando? Realmente se parece, né? E aí você percebe todo esse investimento que tem sido feito, né, de maneira muito grandiosa, na realidade, né? São 10 anos a proposta, parece impossível, e o Kushner, né, o Jared Kushner, ele não acha. Ele diz: se acreditamos que a paz é possível, então a paz realmente pode ser possível. E ele pediu aos críticos, né, que, claro, com certeza ali tinha, e os que não estavam ali, que pudessem olhar para as fases desse projeto, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, justamente a fase 4 é a reconstrução de Gaza e é o projeto que ele mostra, né, justamente essa mega metrópole aí, algo totalmente vislumbrante para aquela região tão devastada, né? E ele pede aos críticos que se acalmem e virem a página, né? Então ele começa e diz assim: deixa eu explicar para vocês agora exatamente o que está nesse plano. Então, senhora, preste atenção aqui porque é importante, muito importante. O objetivo é elevar o PIB de Gaza para mais de 10 bilhões de dólares. E para você ter uma ideia, hoje Gaza não produz nada praticamente, né? A economia lá praticamente inexistente. E o Hamas, né, na realidade, ele conseguiu destruir, levar Gaza para a miséria, né? Ou seja, a chance de reconstruir alguma coisa em décadas e foi levado ao fundo do poço. E Kushner quer transformar isso numa potência econômica regional. E a renda média das famílias deve saltar para mais de 1.000 por ano. E a gente está falando aqui de uma transformação econômica sem precedentes. Claro, o plano está dividido em 6 fases, começa no sul e avança para o norte. E por quê? Porque o sul já está sob controle israelense. Essa é a ideia, aproveitar esse controle de Israel e fazer a coisa acontecer, né? Rafa já está limpa, Han Yunis também, e Israel fez o trabalho pesado de eliminar a infraestrutura terrorista do Hamas nessas regiões. E agora o que tem que fazer efetivamente é desmilitarizar todo o pessoal que ainda existe, como você vê aí, né, cada ponto desse que possa existir ainda do Hamas, né? Toda a infraestrutura do Hamas que foi destruída por Israel nessas regiões é agora eliminar por completo. E a fase 1, né, Rafa e Han Yunis, fase 2, expansão de Han Yunis, fase 3, campos de refugiados, e na fase 4, reconstrução de Gaza, que é o que ele aborda com muita ênfase, né? E a costa de Israel vai ser transformada ali em algo fenomenal, numa zona de turismo de luxo, 180 torres seriam construídas na orla, hotéis 5 estrelas, apartamentos de luxo, coberturas com vista para o Mediterrâneo, e Kushner chamou isso de Riviera do Oriente Médio, né? Gaza tem uma das costas mais bonitas do Mediterrâneo, praias incríveis, clima perfeito o ano inteiro, e se não fosse pelo Hamas ter transformado tudo aquilo num ninho de terroristas, poderia ser um destino turístico realmente fantástico. E é exatamente isso que vai acontecer, como você vê aí na assinatura de cada uma nação, né, que se senta para assinar, fazer parte de todo esse investimento, né, diante do mundo inteiro. Então, queridos, realmente é algo fenomenal, uma perspectiva de mais de 500 mil novos empregos que seriam criados, construção, agricultura, manufatura, setor digital,
15 bilhões de dólares serão investidos em programas de treinamento profissional e tem mais 3 bilhões de dólares seriam destinados às zonas comerciais, distritos, negócios. Trump, que é um homem de mercado imobiliário, não escondeu o seu entusiasmo, claro, porque tudo isso está sendo feito, né, com um ideal, claro, também de negócio, né? É um ideal de negócio. Então, isso vai envolver interesses no mundo inteiro. E é assim que funciona, né? Como eu pensar na profecia bíblica que todo mundo vai fazer acordo com ele? Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Essa aliança envolve o quê? Tem que envolver interesses, é uma aliança. Ambas partes ganham. E nada melhor do que falar de dinheiro, né? Falar de posição, falar de fama, falar de poder, que é o que a gente vê aqui nesse sentido. E é o que a gente está vendo aqui diante dos nossos olhos. Então, voltando, é como pensar na profecia. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E tudo isso a gente está vendo, queridos, diante dos nossos olhos agora acontecer, né, de maneira muito efetiva. E é aquele momento decisivo para todos nós, que a gente vai vendo assim, é necessário vigiar, é necessário despertar, porque a gente não sabe a hora que o Filho do Homem virá, né? Nós não sabemos o momento certo em que o nosso Mashiach vai vir, mas sabemos sim, por conhecer a Brit Hadashah, as Escrituras, nós sabemos aquilo que está apontando para os últimos dias, nós sabemos o que está apontando para o tempo final. E nós sabemos conhecer pelo teor profético aquilo que está dito, aquilo que está previsto acontecer. Então, quando a gente olha uma apresentação dessa, como foi feito essa semana, diante dos nossos olhos, acontecendo, sendo firmado, sendo assinado, então eu pergunto para você, será que realmente é o pacto que a gente vê na profecia bíblica? Então você precisa pensar nesse momento. Eu quero o seu comentário aí. Fale aí, por favor, o que você acha, né? Você acha que já é o pacto, esse pacto que ele vai firmar com muitos por uma semana? Será que já está envolvendo esse tema? Ou ainda é uma preparação para isso acontecer? A gente está vendo um conselho de paz sendo formado, né? Existe o envolvimento de Israel e o povo palestino, ou seja, nações árabes estão entrando nesse conselho, nações árabes estão firmando os acordos. Será que é isso realmente que nós estamos vendo? Então, é muito importante o seu comentário aqui no nosso vídeo de hoje. E como eu falei aqui no princípio, deixa o seu like aqui, é muito importante, tá? A gente precisa desse reconhecimento de quem vê o vídeo, de quem vê, quem participa aqui do nosso shiurim, dos nossos estudos. Se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam despertadas do sono espiritual, que o mais importante de tudo é isso, despertar, porque estamos vivendo esses últimos dias de profecia se cumprindo diante dos nossos olhos, dias difíceis, trabalhosos, claro, muita opressão espiritual, muita perseguição, muito espírito de engano por aí, mas diante dos nossos olhos está o cumprimento profético das Escrituras. Então permaneça firme, né? Desperte do sono e nós vamos terminando o nosso vídeo aqui agora e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom uvracha a todos, shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora.
Clique no primeiro link e faça parte da comunidade.